Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal Terapeuta Carlos Volney, e hoje eu venho trazer para vocês uma série que vai falar sobre a história do Reiki. São algumas aulas que eu pretendo me aprofundar e explicar a história do Reiki, o Reiki tradicional japonês, a real técnica japonesa, a técnica pura e simplesmente de Reiki, japonês tradicional. E hoje eu venho com esta aula introdutória falar do propósito do Reiki. Qual é o propósito real do Reiki? Existe um propósito. E para eu explicar para vocês, primeiro, eu gostaria de falar uma frase que sempre foi falada por Mikao Usui em vida, o professor Mikao Usui. Ele dizia o seguinte: o Reiki conquistará o mundo para curar seus habitantes e até o próprio planeta. Essa frase foi dita pelo professor Mikao Usui. Essa frase ela está escrita na pedra memorial no cemitério Saihoji, em Tóquio, onde se encontram os restos mortais do professor Mikao Usui, o mestre Mikao Usui. Diante deste legado deixado pelo professor Mikao Usui, vemos aí uma crença muito forte de que o Reiki ele poderia ser praticado por todos no planeta inteiro e que iria curar tanto esses praticantes quanto o próprio planeta, né? Mas como que ocorre essa cura, né? Como é que ocorre a cura tanto desses habitantes quanto do próprio planeta? O que Mikao Usui, o professor Mikao Usui acreditava e que lhe dava uma base forte para acreditar que iria curar os habitantes do planeta inteiro? Então, para eu explicar esse legado, eu preciso explicar para vocês sobre a visão japonesa da espiritualidade. Como é que o povo japonês, a cultura japonesa, na época do professor Mikao Usui, entendia por espiritualidade, né? Então, brevemente, eu vou explicar o seguinte para vocês. Na cultura japonesa, entende-se que todo corpo possui uma alma. Isso é comum a muitas culturas, mas na cultura japonesa também. Essa alma, ela é um sopro de Deus. Então, entende-se que a alma, ela é uma criação do Criador de tudo. Com a morte do corpo físico, que ocorre com todos os seres vivos do planeta, essa alma, ela encarna em um outro corpo físico novo. Então, essa ideia que a cultura japonesa prega, acredita, né, ela é muito parecida com a metempsicose que nós vemos na cultura egípcia antiga, né? A crença de que a alma, ela se descola, ela se separa do corpo físico quando este corpo físico ele para com os seus funcionamentos normais. Mas essa alma não deixa de existir. Essa alma ela é independente do corpo físico, portanto, em sua jornada de evolução, ela encarna num outro corpo novo, físico, não é? Um corpo que nasce da relação de um homem e de uma mulher e que daí dará prosseguimento à sua jornada de evolução e crescimento. Então o povo japonês acredita que, primeiro,
a nossa alma, ela é um produto, uma criação do Criador do universo. Então, portanto, nós somos uma centelha do Criador, né? Esta alma, ela também é mencionada com um outro nome pela cultura japonesa. É muito falado e muito chamada como energia espiritual. Então, a alma que habita o corpo humano, que é a nossa essência real, criada pelo Criador do universo, é tida pelo povo japonês, pela cultura japonesa, na época do professor Mikao Usui, como energia espiritual. E para eles, essa energia, ela reside especificamente num lugar que eles denominam mente-coração. Eles entendem que esta alma, ela tem como morada o coração e a mente. Muito bem, essa é a visão espiritual, a visão japonesa da espiritualidade, né? Agora, como é que o Reiki ele irá curar as pessoas e o planeta? Ainda fica a pergunta, né? Bom, o Reiki ele tem um efeito de harmonização do corpo e da alma, da energia espiritual. Isso já é sabido desde o professor Mikao Usui. Ele já tinha percebido isso e sempre pregou sobre isso. O Reiki ele tem um poder harmonizador. Então, por conta desse poder harmonizador do Reiki, este efeito harmonioso do Reiki, a alma, ela que está em estado adormecido, né, no corpo físico, ela desperta, né? Na visão japonesa da espiritualidade, essa alma, ela reside num corpo físico, mas nos primeiros momentos ela está adormecida, ela não se lembra plenamente de sua existência anterior, de que ela é uma centelha divina, a criação da fonte criadora do universo. E o Reiki, ele por ter esse efeito harmonioso no corpo e na alma e na energia espiritual, essa alma que está adormecida, ela começa a despertar. Ela começa a entender quem ela realmente é. Quando a alma desperta, começa a lembrar de sua essência, que é uma centelha divina, que é a criação de Deus, e assim por diante. Ela começa a entender quem ela é. Ela começa a despertar, ainda vivendo num corpo físico. O Reiki desperta a alma adormecida que há num corpo físico. O Reiki desperta a alma. É esse despertar espiritual o objetivo do Reiki. Então, qual é o propósito do Reiki? O propósito do Reiki é despertar essas almas adormecidas em corpos físicos em todo o planeta. Esta era a vontade do professor Mikao Usui, e este é o legado deixado por ele para todos nós que praticamos o Reiki. É o despertar espiritual o objetivo do Reiki. As curas físicas que tanto se falam, principalmente aqui nas Américas e no Brasil especificamente, elas são consequências desse despertar espiritual. Portanto, as curas físicas, as curas mentais, as curas emocionais, elas são uma consequência desse despertar espiritual. Então, o propósito do Reiki é despertar a alma, a energia espiritual que habita no corpo físico de todos os seres vivos no planeta Terra e, consequentemente, a cura física, mental e emocional. Então, as curas, elas não são um propósito direto do Reiki, mas sim o despertar espiritual das pessoas. A cura física, emocional ou mental é uma consequência desse despertar espiritual. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui.
Essa é uma breve explicação sobre o que é o propósito do Reiki. É uma introdução à nova série A História do Reiki. E esta é a aula número 1. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.